Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o conselheiro Hernando. É um prazer estar aqui na Soia Connect, moderando o nosso painel Automação e IoT, alicerce para o mercado do trabalho durante a pandemia. Esse nosso painel vai contar com a colaboração do engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo Kleber Santos, que ele é presidente da COFAEAB, do engenheiro mecânico Ricardo Yassushi Yamasu, pesquisador da Embrapa, certo? Embrapa Instrumentação, e de Marcelo Andrade Cruzeiro Júnior, gerente de negócios da VEG, certo? É, eu vou falar agora, passar a palavra daqui a pouco para o Kleber, só que antes eu vou falar aqui sobre o meu amigo Kleber, que eu já conheço o Kleber já de algum tempo. Kleber Santos, formado em agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em gestão econômica do meio ambiente pela UNB, presidente da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, COFAEAB, e foi conselheiro federal também pelo CONFEA, e por 4 mandatos coordenador nacional das câmaras de agronomia dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia. Kleber, passo para você a palavra e boa sorte aí, sucesso. A gente tem um tempinho de 20 minutos para cada um. Pode falar. Ok, muito boa tarde, conselheiro Hernando, uma satisfação revê-lo e aqui no painel. Cumprimentar também o doutor Ricardo e o doutor Marcelo, especialistas, e também, inclusive, em nome da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, quero parabenizar o Sistema Confiacrea pela iniciativa, uma iniciativa inédita, né, que é a Soia Connect, as vantagens da internet em que a gente pode até ampliar ainda mais a participação, e isso é muito bom. Bom, eu venho aqui trazer mais uma contribuição sobre a questão da automação, né, e o trabalho na área rural. Acho que imagino que os colegas vão também fazer vários comentários, né, e são especialistas, mas a revolução tecnológica pela digitalização representa uma grande ruptura na vida das pessoas, né? A gente essa revolução no meio urbano já está bem comum, né? Na área rural em vários campos. A gente vê aquele ditado antigo, né? Por exemplo, a maior companhia de táxi não tem carro, né? Seria o Uber. Ou então a maior sala de cinema, o maior cinema não tem sala própria, que é a Netflix. Então são o quê? São as grandes revoluções e que impactam a vida das pessoas. Então a digitalização, né? A digitação, conversão de dados físicos e analógicos em dados digitais e a digitalização é um tratamento de interações, comunicações, funções dentro de modelos digitais e que mudaram os ambientes de trabalho e a vida das pessoas. E mudaram começando pelo acesso à informação, que aumenta a capacidade crítica. Então, esse acesso à informação é bem interessante. Tem também alguns lados, que eu não sei se poderia dizer negativos, como a questão da multiplicação das fakes, né? Mas eu acredito, sou muito otimista, que a própria sociedade começa a separar o que é verdade e o que não é verdade. E o grande potencial dessa questão da disseminação das informações, da ciência, né? O Ricardo aqui da Embrapa sabe o que eu estou falando. A ciência está muito próxima, né, da realidade e da verdade. Eu acho que isso é importante. Automação e internet das coisas na agricultura. A automação impulsionou tecnologias conhecidas no jargão popular como agricultura de precisão, porém tem uma diferença entre agricultura de precisão e agricultura digital, ou seja, tudo aquilo que agrega mais precisão e otimiza recursos para convergir em maior produtividade e sustentabilidade com o uso da tecnologia pode ser classificado como agricultura de precisão. Agricultura de precisão, na verdade, para a agronomia é algo muito antigo, né? Já as ferramentas digitais que produzem dados para ajudar na tomada de decisão, essas sim entram no universo da agricultura digital. Então, por outro lado, de fato, a agricultura de precisão fomenta a expansão da digitalização no campo. Por quê?
se busca a possibilidade de observações de uma área agrícola com olhar atento às diferenças no espaço e no tempo das principais características ambientais e agronômicas, com uso de geotecnologias para elaboração de mapas. Já a agricultura convencional, ela trabalha principalmente com médias, né? Aplicação do adubo na lavoura pela base da média do resultado de análise de solo, etc. E a internet das coisas na agricultura. São tecnologias que conectam informações coletadas por meio de equipamentos instalados no ambiente. Ela usa sensores inteligentes, como, por exemplo, Bluetooth, GPS e softwares para coletar e transmitir dados para a internet. E o impacto na agricultura é muito grande. Por exemplo, segundo um estudo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, 2017, mostra um otimismo em relação ao uso da internet das coisas na agricultura. O setor deve ser impactado entre 5 bilhões de dólares e 21 bilhões até 2025. E são várias aplicações da internet nas coisas, né? Isso dentro também do universo da automação na agricultura, né? Pelo mundo, tem várias tecnologias que já estão convencionalmente aplicadas no Brasil e muita coisa também está na pesquisa. Citando alguns exemplos. Por exemplo, o uso da internet nas coisas para a detecção de pragas, para a questão do solo, clima e irrigação. Inclusive, tem um trabalho, mapeamento de startups do setor agro brasileiro, né? Que inclusive tem o pessoal da Embrapa também envolvido, que mapeou agora em 2021 39 iniciativas só nesse quesito de identificação de pragas. A internet das coisas no controle de pragas, né, pode dar, onde os sensores podem dar informações em tempo real sobre a saúde das plantações e mostrar a existência de pragas. O uso da internet das coisas no controle do uso de água nas lavouras. Também para a questão acoplada a máquinas, para identificação, inclusive, quando precisa trocar alguma peça, tiver alguma necessidade de conserto na máquina agrícola. O uso da internet nas coisas no monitoramento de animais, né? Monitorar os animais a pasto, até para identificar, rastrear também, né? Principalmente em áreas grandes, áreas de grande tamanho. As estufas, né? No sul a gente chama muito estufas, mas aqui eu resido em Brasília, aqui a gente chama mais de casa de vegetação. São ambientes controlados, então isso aí já está tendo uma disseminação muito grande, onde se utiliza a internet das coisas para controlar os parâmetros ambientais por meio da intervenção manual de um mecanismo de controle proporcional. Também identifiquei que a Embrapa Gado de Corte, em parceria com outras instituições, está desenvolvendo colares inteligentes e balança de pesagem para integrar, para monitorar uma série de indicadores de produtividades ambientais e bem-estar animal. É um trabalho recente, bem interessante, buscando o quê? A carne carbono neutro ou carne de baixo carbono, que é o que está trabalhando muito com a pecuária brasileira. Inclusive, estamos chegando próximos aí à Conferência do Clima, a COP26, né? Que vai ser em Glasgow, na Escócia. E o Brasil está com uma agenda de agricultura. Na verdade, eu até acredito que nós precisamos divulgar mais a sustentabilidade da nossa agropecuária, né? Existem duas tendências poderosas: a internet das coisas e a análise de dados, que estão ganhando força discretamente na aplicação dessas tecnologias direcionadas à produção de alimentos. Os agricultores estão melhorando a produtividade, reduzindo as perdas e reduzindo custos, fazendo um uso mais direcionado em recursos como fertilizantes e água. A busca de competitividade passa pela inovação e desta pela digitalização dos processos produtivos. Daí a importância de investir em conectividade e viabilização da internet nas propriedades rurais. Esse é um grande desafio. O Brasil é um país enorme, né? Conselheiro Fernando, você que é ali do interior de Pernambuco, né, no sertão, como levar a internet a todos os cantos desse enorme país, né? E imagina o potencial dessa nossa agricultura, se a gente consegue isso. Então, um intenso processo de digitalização no campo, porém há muito o que fazer. O Brasil expandiu muito, mas tem muito ainda o que fazer.
Alguém arriscaria dizer quantos por cento de propriedades hoje têm acesso à internet? Assim, só para a gente tentar fazer um bate-papo. Você fala propriedade rural? Propriedades rurais, Deve ser muito pouco. Eu acho que deve estar utilizando ainda pelo sistema de parabólica, né? Eu tô partindo da premissa bem básica, viu? Não tô nem falando de 5G, 4G, mas o Brasil tem, pelo censo 2017, 5 mil, censo agropecuário do IBGE, 5.073.873 propriedades. Destas, 615.094 propriedades têm acesso à internet, ou seja, somente 12%. Olhem só, e gente, eu falo em potencial. O agronegócio brasileiro, com essa força toda, né, que é o que está segurando boa parte da economia do país. Imagina se a gente consegue ter uma cobertura bem maior de internet. Só 12% das propriedades têm acesso. Ou seja, a tendência isso aqui é uma locomotiva, viu? Ninguém segura. Então, o desafio é muito grande. Além da importância do acesso e da utilização das tecnologias digitais para a competitividade, a pandemia de Covid-19, mais recentemente, potencializou ainda mais a digitalização das atividades devido à necessidade do distanciamento social. Inclusive, eu queria também parabenizar o tema desta Soia Connect, que está centrado na pandemia de Covid, porque realmente é uma mudança total, né? De paradigma. Tanto é que nós estamos aqui por conta de quê? Você sabe que, tradicionalmente, as semanas oficiais de engenharia e agronomia são presenciais. É até um momento de encontro, né? Isso, um momento de encontro. E, na verdade, Fernando, eu tenho visto com muita frequência, mesmo desses quadradinhos assim, né? As pessoas dos mais longínquos locais. Então, mas, enfim, a pandemia de Covid acelerou a implementação de processos de automação, que contribui com medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social. Então, a gente vê, por exemplo, que frigoríficos, né, de empresas, de cooperativas, estão adotando processos de automação, inclusive para diminuir os riscos entre os trabalhadores, né, e mesmo nos cultivos, etc. Então, a automação ela recebeu um impulso ainda maior com uma necessidade sanitária também, né? E a transformação digital acelerou com as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Por outro lado, diversos trabalhos científicos demonstram que ficaram ainda mais evidentes as desigualdades sociais. Em um país como o nosso, com uma gritante desigualdade social, a imposição abrupta de sistemas de comunicação e trabalho por vias digitais evidenciou ainda mais a falta de acesso a recursos por boa parte da população. Isso é fato. O Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito grande, né? E também essa nova realidade, do nosso ponto de vista, refletiu ainda mais essa desigualdade inclusive, essa questão de ter que acelerar e correr na implementação de sistemas, né, de informática, etc. A gente vê, por exemplo, na questão das escolas, né? Nem todas as crianças podem ter ainda acesso aos instrumentos de informação à distância. Em termos de sistemas produtivos, a segurança do alimento, que é a dimensão qualitativa da segurança alimentar e nutricional, assume um destaque ainda maior nesses tempos de enfrentamento à pandemia de Covid. Tanto pelo aspecto nutricional, visando o fortalecimento do sistema imunológico, e também com relação à sanidade e inocuidade, vis-à-vis a tese de surgimento do novo coronavírus com as condições insalubres de abate de animais. Então, a segurança alimentar ela envolve várias dimensões. Além do abastecimento e do acesso ao alimento, a qualidade do alimento. O cidadão ele tem que ter uma certeza de que aquele alimento não vai fazer mal para ele, né? E na questão da segurança alimentar, a automação dos processos agrícolas tem também auxiliado nesse processo da qualidade do alimento e da sanidade. A questão do mercado de trabalho. Eu confesso que eu gostei muito desse painel, não sei quem foi que deu essa ideia, depois você identifica, da automação, internet das coisas, como alicerce do trabalho, né? Depois eu vi o que o Marcelo e o Ricardo também vão comentar, mas eu achei bem interessante, porque nós não podemos inverter a ordem das coisas, né?
São ferramentas para a qualidade de vida, e não a gente trabalhar em função delas. Na verdade, Marcelo, o que eu estou vivenciando é o seguinte: estou tendo tanta reunião, porque agora as reuniões são marcadas e ninguém mais diz que você tem que se deslocar ou tem que não sei aonde, é uma atrás da outra. Saindo dessa, já tem uma outra. É verdade. Mas, então, mas eu vejo assim, nós temos que buscar o quê? Qualidade de vida. Acho que essa é a questão. Então, os impactos sobre o mercado de trabalho. O desemprego e possibilidades de futuro brilhante para a humanidade. Então, encontrei um artigo bem interessante, publicado na Revista Brasileira de Sociologia, do Graglia e Lazareski, de 2018, que discutem essa dualidade. Porque, afinal de contas, a automação vai aumentar o desemprego ou vai gerar novas oportunidades e vai tirar fora aquele subemprego? Porque na área rural tem muita atividade rotineira, né? E que eu confesso que até eu vejo assim que não colabora para a dignidade humana. Mas também as pessoas têm que ter renda depois, né? E tem que ter também uma outra ocupação. Então, discutir essa dualidade é o grande desafio. Desemprego ou novos paradigmas. E quem sabe até novos empregos também, né? Será que não está se gerando novos empregos e tirando aqueles empregos mais rotineiros, né? Eu não vou nem citar alguns exemplos para ninguém se ofender, mas todo mundo sabe, né? Então, mas eu vou citar aqui um cortador de cana, por exemplo, um canavial, né? É uma atividade desumana, né? Mas também ele tem que ter depois um espaço, e aí eu acho que entra a questão da capacitação também. Tem que ter também um outro trabalho e até, obviamente, dignificante. Uma outra questão que eu acho interessante comentar é que é o seguinte: Hernandes, eu fui 7 vezes conselheiro regional aqui no Distrito Federal e conselheiro federal, e eu sempre procurei me interessar pelas questões de acessibilidade aos portadores de deficiência física. Acho que isso é interessante, a gente pensar nessa questão, né, do acesso às pessoas com deficiência física. E também as pessoas que têm dificuldade de locomoção, como os idosos. Mesmo no campo, na área rural, a automação, ao substituir atividades físicas rotineiras, proporciona um vislumbre de novos campos de atuação com o uso da inteligência. Eu vejo esse lado positivo. Mas é importante destacar alguns pontos de tensão. Quais são? Ainda assim, a questão do desemprego, o risco de substituição, né, das atividades, porque depois essas pessoas vão fazer o quê também? O empobrecimento do trabalho, quando ouvimos do atendente, depende do sistema. Essa aqui é uma anotação minha. Eu tenho uma questão para resolver, aí a ouvidoria às vezes é um sistema. O ouvidor atende. Não, o sistema é que vai ver isso aí para você. Essa questão do sistema chega a dar raiva em algumas situações, viu? A perda de conhecimento tácito também é uma outra tensão. Tem a ver com o item 2, que é o empobrecimento do trabalho, em que a experiência perde importância pela valorização do trabalho digital. Eu acho que a experiência, sim, o conhecimento é algo insubstituível, né? Quando eu vejo, por exemplo, alguns programas de desligamento voluntário, e, Ricardo, eu vi isso aí também na Embrapa, conheci muita gente assim, eu pensei, poxa, esse cara aí está indo embora, mas acho que era importante talvez valorizar e contratar para alguma coisa, porque é uma experiência muito grande, né? Que pode repassar aos novos. E uma questão que eu anotei aqui, opressão digital, que é isso? Risco de controle desbalanceado sobre o desempenho das pessoas e mesmo controle comportamental. Eu acompanhei alguns sistemas de implantação e eu vi que alguns gestores estavam mais preocupados em controlar o que o funcionário estava fazendo. Se ele estava entrando em tal horário, saindo em tal horário, eu falei, gente, isso é um mecanismo que é de vigilância. E nem aquele livro do 1984, George, não tem um livro que fala disso? Como é que é, doutor Ricardo? O grande irmão, né? O grande irmão, isso mesmo, o grande irmão, o que vigia tudo. Eu acho, assim, não deixa de ser também, gente, um uso negativo do processo. O Brasil aumentou significativamente a adoção e aplicação de tecnologias digitais. Isso é fato, como eu citei anteriormente. Inclusive, tem um relatório da OCDE bem interessante, grande pra caramba, extensivo, que eu não consegui ler tudo, de 2020. Esse relatório retrata isso. Há uma grande demanda dos segmentos sociais, stakeholders, por maior conectividade em campo. Questão que encorajou a aceleração de programas governamentais para expandir a digitalização e conectividade no campo.
Então, como eu citei, além da questão econômica, é preciso atentar para a inclusão social e o combate às desigualdades na internet. Existe dentro do campo, mas entre a cidade e o campo, muita desigualdade no acesso. Programas de capacitação e inclusão digital são fundamentais para ampliar o conhecimento e o acesso às tecnologias digitais, desde o ensino básico até os diferentes segmentos sociais do setor agropecuário, inclusive nas diversas situações no meio rural, levando a inclusão digital também para as áreas de difícil acesso. Trabalho interessante do Ministério da Agricultura, que eu cheguei a acompanhar, é a inclusão digital do pantaneiro, né? No Pantanal Mato Grossense, às vezes o acesso é de barco, né? É um trabalho bem interessante. A questão da integração de dados envolve um processo de integração entre várias unidades, como é o caso das unidades integrantes da administração fundiária, para que os dados e informações sejam encaminhados para um único banco de dados. Isso aqui é uma observação que eu faço sobre a questão agrária, né? O Brasil tem vários órgãos que trabalham com gestão agrária e o famoso cadastro multi-institucional. Embora isso saia um pouquinho da questão da automação em si, mas dentro do tema é interessante. Kleber, 1 minuto. eu peço aí para você fazer as considerações. Não vou lhe apertar, não. Pode ficar à vontade. Tá muito Eu bom. já tô... Eu tô me policiando, porque se fosse eu tava debatendo aqui com você. E vamos deixar tempo para debate, que eu tô doido para falar. Quando você falou aqui de acesso, de inclusão, é a minha área. Vamos lá. Tá, eu já estava concluindo, conselheiro. Eu tenho mais 2 parágrafos aqui que eu gostaria de comentar. Pode ficar à vontade, pode concluir. Temos tempo. Obrigado. Então, portanto, são necessárias ações estratégicas sobre questões tecnológicas, né? Questão de fibra, torres, antenas, satélites, essa grande e urgente necessidade de expandir a conexão no campo. A gente vê que os órgãos federais estão atentos a isso, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia. E até anotei também algumas coisas aqui, ainda sobre a infraestrutura, a demanda de estudos para a instalação de torres em locais pré-determinados, né? Então, aqueles polos do agronegócio, esse mapeamento, acho que é uma grande demanda, e a agronomia pode colaborar nesse processo de identificação desses polos. E mesmo a questão do uso de satélite, etc. Enfim, tudo isso demanda também uma parceria público-privada, né? O setor privado, ele tem muito interesse em expandir o processo e cabe ao setor público a identificação das áreas carentes, inclusive. Finalmente, gente, eu gostaria de destacar que realmente a automação e a internet das coisas devem ser tratados como alicerces para os profissionais do mercado de trabalho, conforme o tema deste painel. A essencialidade do profissional é insubstituível. Aqui eu quero destacar o valor dos profissionais, né? O conselheiro é engenheiro mecânico, os colegas, eu me atrevo a chamar de colegas, né? Embora sejam grandes especialistas, o doutor Marcelo, o doutor Ricardo, também têm as suas profissões. E eu, como engenheiro agrônomo, né, nós temos essa visão, podemos ter essa visão integrada para o sucesso do agronegócio, as várias profissões trabalhando pelo sucesso do agronegócio. No caso do engenheiro agrônomo, por exemplo, é importantíssimo para nós pensar sobre o processo de automação para a integração de elos do complexo agroindustrial. Desenvolver o processo em si, tem profissionais para isso, mas a visão do complexo agroindustrial, eu acho que isso a gente pode contribuir. E mesmo nas questões pontuais, que demandam conhecimento agronômico, exemplo da interpretação de dados e confecção de recomendações técnicas. Por mais que se tenha os sistemas automatizados, né, de verificação de solo e água, mas nada substitui a expertise, o conhecimento, a experiência profissional também para interpretar esses dados. Daí a importância ainda maior das profissões regulamentadas e a atuação do conselho profissional para a fiscalização do exercício profissional, coibindo a atuação de leigos em atividades que representam um risco social. Pronto. Finalizando, gente, eu vejo alguns agricultores que às vezes falam assim, eu já tenho tudo aqui, eu acesso o aplicativo, a internet eu faço, mas eu vejo que em muitas situações ele precisa sim de um profissional para ajudar até a interpretar esses dados e as recomendações. Muito obrigado e eu estou aqui curioso para ouvir os meus colegas especialistas falarem. Muito obrigado em nome da Confaiara. Eu que agradeço, meu amigo Kleber. Perceba que eu lhe chamo meu amigo Kleber porque esse negócio de conselheiro passa, mas a amizade fica, certo? Eu estou hoje conselheiro, você já esteve conselheiro. É uma missão que a gente está aqui, certo? E quando você fala dessa questão da automação, eu me lembro muito bem um Globo Rural que eu assisti, que a Embrapa tem um aplicativo que é
o produtor às vezes não sai nem da empresa para poder falar sobre qualquer assunto, né? Isso aí eu tenho certeza que o meu colega de profissão, engenheiro mecânico Ricardo Yasushi Amazu, que é pesquisador lá da Embrapa, peço desculpas aí pela pronúncia, certo? Meu negócio é número, o negócio de falar a gente vai. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia mecânica na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, e pós-doutorado em Biological System Engineering na Universidade of Nebraska, Lincoln. Desde 1989 é pesquisador da Embrapa. Não, tem muita bagagem. Embrapa Instrumentação, tem experiência na área de engenharia mecânica e mecatrônica, com ênfase em instrumentação e automação agropecuária, atuando principalmente nos seguintes temas: instrumentação para agricultura de precisão, robótica agrícola, certo? Sensoriamento de alta resolução e eletrônica, embarcada em máquinas agrícolas, é presidente do Comitê Gestor de Portfólio Automação Agricultura de Precisão e Digital da Embrapa, coordena a Comissão de Estudos da ABNT, que trata da eletrônica embarcada em máquinas agrícolas, entre as normas da NBR ISO 11.783 ou ISOBUS, e coordena a rede agrícola de precisão da Embrapa. Eu acho que eu ia ficar o dia todo aqui falando só sobre a importância do meu colega Ricardo, e vou passar a palavra para ele, e pode ficar à vontade, nós temos tempo para conversar. Quanto mais tempo vocês passarem, melhor para que eu fale menos, porque eu falo muito. Passa a palavra, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Uma satisfação enorme estar aqui, né, com os colegas Marcelo, o Ednando, né, e o Kleber, que se deu aqui com uma fala fantástica. É difícil, ele cobriu tudo, né, tudo que é assunto na área de alicerce, né. Eu vou fazer eu tenho uma apresentação, mas eu acho que é só para realmente como um pano de fundo para a gente conversar, tá? Vamos ver como é que fica. Tudo bem? Apareceu? Sim. Ok, excelente. Bom, nossa conversa, né, é automação, IoT, né, mercado de trabalho. Quer dizer, é um tema, da forma que o Kleber descreveu, é um tema, não é vasto, né, vastíssimo. É um tema que, quando a gente fala de futuro, é mais vasto ainda. Eu vou passar duas visões de futuro da agricultura, né, assim, só para a gente incentivar, né, a fala, né, na verdade, até trazer de volta também na discussão, todo mundo, vamos ver se a gente consegue. Eu vou levantar uma bola para todo mundo querer chutar, né? Essas duas visões do mundo da agricultura. Né, é a fazenda vertical. Basicamente, quem puxa fortemente é o pessoal da Holanda, né? Existe, né, a iluminação é artificial, o ambiente completamente controlado. É do jeito que o engenheiro gosta, né? Controlar todos os parâmetros interferentes para você focar só no crescimento da planta, e você tem um ambiente bem estéril, né? Esse é um ambiente totalmente sob controle, a expectativa de produção, né? E o outro, né, outro lado é um ambiente bastante, talvez mais conhecido, que é completamente à mercê, né, da chuva, da luminosidade, do tempo, do clima, né? Só que tem um futuro melhor ainda, né? Qual é o futuro dessa agricultura? É um futuro muito mais conectado, né,
E quando a gente fala da conexão, o Cléber já citou, mas existe outra conexão, que é a conexão biológica, né? A gente controlava pragas, né, agroquímicos, mas a ciência está evoluindo e a gente vê que micro-organismos, por exemplo, existe muito mais micro-organismos benéficos à planta, benéficos aos animais, né, e benéficos ainda ao homem, né? Quer dizer, você tem na realidade, se você conseguir controlar um ecossistema, né, você tem um sistema muito mais saudável de produção, né? Quer dizer, você tem elementos biológicos que ajudam, né, na produção. E aí nós estamos falando aqui esse ambiente que eu trouxe, né, é um ambiente integração lavoura, pecuária, floresta. Existem outras técnicas, plantio direto, né, sistemas agroflorestais também, né, sistemas agroflorestais, né, que você tem uma integração entre floresta, sombra, conforto térmico, biologia, né? Você tem uma produção meio, vamos dizer, da plantação de eucalipto, você tem uma cultura de agricultura que é necessário fertilizante e quando você coloca fertilizante e vem o pasto já está fertilizado, que você não vê mais áreas degradadas, né, que pastagem da área degradada. O Brasil, na verdade, tem 70% da pastagem, né, e 90% já está numa condição bastante desgastada, né. Se você recuperar esses 90%, né, vamos dizer, metade desses 70% eu recupero e aumento a produtividade, e nessas áreas degradadas, você tem um animal por menos de um animal por hectare, o normal é você ter 2 a 4 animais por hectare, você melhora essa área. Na realidade, nós temos a área agrícola, que é 30%, você tem uma área agrícola a mais. Quer dizer, nós podemos, sem melhorar a técnica, a tecnologia, uma área completamente o dobro da nossa área para a agricultura. Quer dizer, é um outro futuro para o Brasil, né? Muito. E por que eu estou falando da biologia, né? Não é porque existe um sistema, vamos dizer, o pessoal agroecológico, alguma coisa nessa linha. É muito mais porque hoje nós temos técnicas, né, como o PCR, que é conhecido agora no Covid, que identifica, né, a genética desse micro-organismo. Antes você tinha que pegar, né, para identificar o micro-organismo, era muito complexo, né? Hoje, cada vez mais ferramentas, né, de identificação genética, que é relativamente moderna, atual, né, permitem esses tipos de estudo, esse tipo de controle. Bom, esse é o futuro. Então, nós temos esses dois futuros. Qual é o alicerce desse novo futuro, né? Então, eu vou passar um pouco, e quando nós estamos falando de empregos, né, ou formação, né, que nós temos, quais são as formações necessárias para essa nova agricultura, né? Eu acho que essa é a discussão que levanta a bola. E eu trago aqui o tema bastante conhecido já, né, que é a Indústria 4.0, de 2011. Né? Interessante aqui, né, é a proposta. Né? O que aconteceu em 2011? A Alemanha fez um projeto de uma nova indústria, né? A Alemanha precisava reagir em relação ao mercado industrial, aos concorrentes. Ok, então nós vamos fazer uma transformação da nossa indústria equivalente a uma revolução industrial, e eles deram o nome desse projeto de Indústria 4.0. Uma proposta muito ousada, né? E dizendo assim, olha, a nossa população está envelhecendo, nós vamos ter muito mais pessoas com idades avançadas do que jovens, e o Japão, só o Japão é mais avançado do que a gente, então a gente precisa montar uma indústria que absorva toda essa, inclusive mantenha toda essa população de idade mais avançada, produtiva, né? Acabar com desperdício, enfim, os equipamentos vão ser muito mais, vão ter
acabar com esses projetos, né, de obsolescência programada, né? E nós vamos trabalhar com equipamentos que não vão mais ter obsolescência, mas nós vamos trabalhar em cima como serviço, atualizando, alugando, enfim, toda essa concepção de uma nova Alemanha, nova indústria, né, nasceu nesse bojo, né? E em 2015, né, o Boston Consulting fez um apanhado das tecnologias utilizadas para promover essa revolução. E aí, então, é o que aparece aí o IoT, né? Robôs autônomos, né? Big Data, integração de sistemas horizontais e verticais, que já foi comentado, né? A segurança cibernética, a nuvem digital, manufatura aditiva, realidade aumentada e virtual. Essa, né, são as tecnologias utilizadas para essa transformação esperada da indústria. E aqui eu trago um artigo interessante, né? Na realidade é um relatório, né? Ele diferencia a indústria 4.0 com a quarta revolução industrial, né? Eu vou explicar um pouco, mas nesse artigo ele já, se bem que já é de 2019, né? Eu estava falando lá de feito 2015, nesse período, né, logo que a indústria, né, a Alemanha colocou esse projeto Indústria 4.0, outros países começaram a colocar projetos no Japão, por exemplo, né, Estados Unidos, a China, México, Indonésia, outros países começaram a fazer seu próprio projeto de país, sua própria indústria. Na realidade, quando a Alemanha colocou o projeto Indústria 4.0, os demais países começaram a fazer, começaram a mostrar, né, começaram a avançar, né, na agenda de transformação da sua própria indústria. O que acontece, né, é que em 2016, no Fórum Econômico Mundial, né, em Davos, mostrou que essa revolução industrial que estava ocorrendo nos países mais industrializados, né, ele colocou a preocupação. Olha, se vocês continuarem a competir desse jeito, né, 5 milhões de empregos vão sumir. E daí essa discussão, né? Por isso eu trouxe essa discussão que na realidade foi em 2016, né? Eu trouxe para a gente colocar como uma pimenta na nossa discussão, né? Então essa automação toda, né? E você não ter mais equipamentos de obsolescência programada, então a indústria não vai ter aquela produção que tinha, né? Ele vai precisar muito mais de pessoas experientes, né? Porque vai trabalhar com serviços, e essa é o mote. Quando houve esse alerta no Fórum Econômico Mundial, em 2016, muitos países começaram a acordar, né, da necessidade de se atualizar ou reagir em relação a essa nova proposta, nova realidade. E não aconteceu, obviamente, apenas na indústria, aconteceu em todas as áreas. E daí surge o que a gente chama de agricultura digital ou agricultura 4.0. Né? É como se fosse a reação. Eu trouxe essa imagem porque essa imagem é muito icônica. Eu acho que todos que assistiram já uma palestra de agricultura 4.0 já viu essa imagem, porque ele é muito representativa. Esse daqui é uma figura construído pela McKinsey, né? Consultoria. E só para vocês terem uma ideia, né? Quem está usando, o número de pessoas que está usando essa imagem nas palestras, né? Aqui, né? Eu fiz uma busca no Google, as quantidades de imagens semelhantes ao que eu estou usando já estão na internet. Só para vocês terem uma ideia, então, a ilustração, né? Então, aqui, ele ilustra assim, ó, no passado, né, máquinas eram o arado, depois vem organismos geneticamente modificados, máquinas de GPS
embarcado, presente, eu tenho uma quantidade enorme de dispositivos e no futuro vai estar tudo integrado. Essa era a visão, né, que a McKinsey havia trazido nesse processo. Então, a nossa discussão, né, em relação a ferramentas, então, o que seria importante para a agricultura? Será que a nossa agricultura tem desafios de concorrência, por exemplo, com a China? Não, a China não é a nossa concorrente. A China é a nossa consumidora, é nosso cliente, né? Indonésia, etc. E tal. Então, a realidade com que nós vamos moldar a nossa agricultura 4.0, ou que seja a agricultura digital, ele deve ter um outro objetivo, né? De uma nova realidade. Aqui eu fiz um paralelo, né? O que nós temos para a indústria, tecnologias, que ficou um pouco em cima, mas com certeza, né? Como o Kleber havia comentado já, né? Internet e TIs, né? Big Data e Analytics, né? Computação em nuvem, comunicação no campo, segurança cibernética, todos eles continuam, né? Inteligência artificial, né? Aqui, em 2015, ainda a inteligência artificial não estava tão em evidência, né? Mas, no nosso caso, cada vez mais a complexidade da agricultura, né? E o modelamento do sistema merece, né, um sistema de análise mais autônomo, né? Sistemas cibernéticos, máquinas agrícolas autônomas, internet das coisas na agricultura, simulação gêmeos digitais, né? Insumos biológicos, que daí diferem bastante das ferramentas do nosso novo futuro, que é o alicerce, né, do nosso novo futuro. Identificação genética dos ecossistemas, como eu tinha comentado, edição genômica, integração de sistemas horizontais e verticais, que poucos atentam a essa necessidade, porque a Alemanha quer que, quando entre uma demanda na área industrial, a demanda não chegue apenas àquela indústria, mas todos os seus fornecedores, quer dizer, uma integração horizontal bem mais eficiente, né? E no caso da nossa agricultura, né, ter cadeia de logística, cadeia de insumos muito mais conectada em relação à demanda de variedades, né? Integração de sistemas, agricultura de precisão, e aí, né, como o Kleber havia comentado, né, a agricultura de precisão é um sistema a grande diferença é que da tradicional e a tradicional automatizada ou digitalizada e a agricultura de precisão é a consideração da variabilidade espacial, é o espaço, é o GPS, é o que a gente consegue colocar tudo em mapa, né? Da produção, transformação digital das cadeias, sistemas agroflorestais, integração lavoura, pecuária, floresta, né? Esses são os temas que eu trouxe também para levantar a bola para a gente discutir e discutir também o nosso futuro, né? Então, eu acho que estamos aqui. Como que nós estamos de tempo? Acho que, ok. Acho que podemos... Está dentro do tempo. Pode ficar à vontade. Tá. Então, dentro dessa discussão, né, a ideia é enxergar o futuro, né, e a pergunta, né, quais são os pilares, né, que a gente pode, enfim, construir nesse momento, né, para projetar uma agricultura do futuro, né? A agricultura do futuro é baseado não só nessas novas tecnologias, né, mas também no conhecimento da integração com um sistema ecológico, sistema de produção e o meio ambiente, né? E temas como o ESG, né? Environmental Social Governance das empresas, né? Cada vez mais forte, né? Ele vai, já que nossa agricultura é exportadora,
né, esses temas de integração do conhecimento da ciência, apoiando, né, uma agricultura sustentável, é a base, né, e é o alicerce do nossa agricultura do futuro. Aí eu fiz um rápido apanhado para a gente poder debater um pouco mais e não colocar um ponto final, né? E sim colocar mais questões para a gente poder debater na próxima etapa. E passo a palavra, devolvo a palavra. Agradeço aí a atenção. Muito obrigado pela essa palavra inicial, o engenheiro mecânico Ricardo. Agora eu vou passar a palavra Deixa eu parar aqui. para o engenheiro Marcelo de Andrade Cruzeiro Júnior. Ele é gerente de negócios digitais lá da Vega. Ele tem a formação de bacharelado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialização em gestão de negócios pela FGV. Se eu estiver falando alguma coisa errada, Marcelo, porque vai ter algumas. Eu fui olhar seu currículo, ele é cheio de siglas e assim, o engenheiro mecânico entende as siglas da mecânica, o engenheiro civil entende as siglas da civil. E o engenheiro eletricista tem aquelas siglas bem particularzinhas que a gente vai relevar um pouquinho, mas vamos lá. Tá tranquilo. Experiências mais significativas realizadas na VEG. Desenho do portfólio na linha de disjuntores MT a vácuo a ser fabricada no Brasil, incluindo prospecção fornecedor de CKDS e contrato Band Label. Desenho e venda do primeiro software VEG para monitoring de máquina e equipamento, a WSM. Formação de acordo de fornecimento de software em White Label pela VEG Energy Management. Desenho do portfólio da linha de Smart Connecting VEG em janeiro de 2019 até julho de 2019. Implantação de RPA em MKT de produtos. Aí eu peço a você que, se você quiser enriquecer mais, que eu sei que é muito rico, aí pode ficar à vontade, o tempo aí é seu. E desde já agradeço aí a sua participação, mas vamos iniciar. A palavra está com você. Muito obrigado. Boa tarde, então, novamente, aí, seu Heraldo, né? Conselheiro. Boa tarde também aí os senhores Ricardo, né? E Kleber, né? Ambos aí da área mais ligados aí à área agrícola, né? Conforme o senhor Heraldo comentou aí, eu tenho uma experiência voltada mais para a área industrial e relacionado ao agronegócio, né, mais na parte industrial mesmo, né, do agronegócio, né? Então a gente vai falar de aqui a nossa experiência é mais de indústrias que fazem processamento de carne, né, de alimento, enfim, mais industrial, né? Eu preparei aqui uma apresentação que eu vou aqui apresentar aqui algumas ferramentas que nós temos aqui, que eu acho que vai bem ao encontro do que o senhor Ricardo e o senhor Kleber já comentaram aí no início, né? E aí, isso aqui, na minha parte, então, o alicerce seria tecnológico, né? Um alicerce tecnológico para se a gente quiser falar, então, de agronegócio, né? Ou da indústria de geral, porque o que eu separei aqui serve tanto para o agronegócio quanto para o mercado industrial, né? E sempre pensando no painel, né, que é a automação IoT, né, o alicerces para o mercado de trabalho durante a pandemia, né? Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides aqui que eu acho que pode ajudar a gente a conversar e pontuar algumas questões aí para discussão. Eu queria iniciar, então, aqui uma pequena... Eu vou abordar aqui 2 itens, basicamente, tá? Que é uma revisão conceitual aqui de IoT e Cloud Computing,
e falar um pouco de digitalização de processos e atividades na prática. 2 ou 3 casos práticos aqui, tá? Um deles bem focado no agronegócio, como eu falei, em industrial, e outros 2 de indústrias em geral, que mas na prática, né? O que a gente tem visto, né, acontecer e que aumentou com o advento da pandemia, né? Então, olha, o IoT e a IoT, né, lembrando que internet das coisas, né, é um conceito mais relacionado a mais generalista, né? E aí a gente fala de tudo um pouco, né? A gente fala do nosso iPhone, né? Do nosso celular Android, nós falamos da geladeira que pode se comunicar e já fazer um pedido para o supermercado de acordo com aquilo que você consome, né? E a IoT, né, a Industrial Internet of Things. Os conceitos são similares, né? Embora o IIoT, né, o Industrial Internet of Things, é a internet das coisas industrial, né? E aí significa o quê? É que as coisas, né, que na indústria significam os sensores inteligentes, máquinas e equipamentos em geral, né, quando eles são dotados de tecnologia de comunicação, certo? E que então podem ser conectados a um software, né, um aplicativo, né? Ou podem ser conectados com outras máquinas também, né? Então, isso aí é o conceito, então, de IoT e IoT. E quando a gente fala de IoT e IoT, a gente também tem que falar o quê? De cloud computing, né? A computação em nuvem é muito importante quando a gente fala, então, de IoT, né? Porque sempre que você fala em conectar máquinas e dispositivos, né, a nuvem ela se torna bastante importante, porque é uma forma muito prática, muito econômica de você conseguir trabalhar com essa grande quantidade de informações que os dispositivos vão passar a gerar, que você vai ter disponível, né? Por quê? Porque a cloud computing são serviços de computação, né? Ou seja, são dados, armazenamento, nesse serviço de computação são dados, armazenamento, são servidores, né, que você utiliza, né, através da internet. Tá? Então, você consegue reduzir, então, investimentos ou utilização de recursos computacionais, de hardware e até de software, né, próprios da empresa. Né? Bom, uma pesquisa que já até de um certo tempo, uma pesquisa de uma revista belga, né, onde ela mostra que os benefícios, né, para a indústria do IoT e do cloud computing, né, vem para melhorar a eficiência operacional, reduzir o tempo de inatividade, criar novas oportunidades de negócio, né, melhorar a produtividade, maximizar a utilização dos ativos, aprimorar o processo de inovação de produtos, melhorar o atendimento de demandas do consumidor e aumentar também a segurança do trabalhador. Então, a gente observa que quem não quer, né, qual área, inclusive do próprio agronegócio, né, que foi aí uma fala bastante que o senhor Ricardo e o senhor Kleber aí concentraram, né? Quem não fala em aumentar a produtividade, melhorar a produtividade, né? Quem não fala em melhorar a maximização dos ativos, o senhor Kleber até comentou aí, inclusive, a parte das máquinas, né? E ele esbarrou um pouco nesse tema também, né? Então, a melhora de eficiência operacional, tudo que a gente tem presente em todos os segmentos industriais, né? E no agronegócio não é diferente. E a gente teve aí, a gente sempre teve na WEG no fornecimento de motores, né? A WEG é muito conhecida como um grande fabricante de motores elétricos, né? Mas não somente no fornecimento de motores elétricos, mas no fornecimento de centro de controle de motores, no fornecimento de máquinas desse porte aqui, olha, deixa eu só colocar um ponteiro aqui, máquinas de grande porte, como turbogeradores, hidrogeradores, transformadores industriais. No período pré-Covid, né, e durante a Covid não foi diferente, né, a gente recebe aqui na WEG a gente realiza aqui na WEG 300 inspeções por ano, só aqui na WEG em Jaraguá do Sul, né, mais 800 inspetores por ano, isso fora nas fábricas da WEG no mundo inteiro, né? E aí isso provoca uma mobilização bastante grande de equipes internas da WEG, né? E também de auditores e inspetores externos, né? Então envolve toda uma logística de viagem, hospedagem, deslocamentos, translados, então envolve todo. Imagina o que aconteceu com a Covid, né? Como é que a gente ia manter todos esses serviços, né, com o advento da Covid? Como é que a gente fez isso?
E, muitas vezes, tá, esses fornecimentos desses equipamentos, quando tem a operação assistida, eles não se concluem, certo? Se não ocorrer essa inspeção. E, no momento de Covid, ninguém podia viajar. O que a WEG fez? A WEG rapidamente criou, tá, um ambiente de Virtual Inspection, né, o WEG Virtual Inspection, inspeção virtual, ok? E aí onde a gente conseguiu rapidamente, né, ter um ambiente onde a gente poderia cadastrar, por exemplo, os inspetores, eles eram inscritos aqui através de e-mail, né? A gente teve um ambiente de chat, certo? A gente também criou um ambiente, por exemplo, com câmeras nos nossos laboratórios. Instalamos câmeras nos nossos laboratórios, microfones, inclusive, né? E todo um ambiente de chat aqui que os clientes poderiam estar, que os clientes podem interagir durante a inspeção, né? O cliente pode, inclusive, gravar a inspeção se ele quiser, ele pode salvar isso, aí eu falo do cloud computing, porque ele pode acessar isso depois, no momento que ele quiser, né? Ele pode customizar a tela que ele pode ver aqui. Se ele quiser, por exemplo, dar um zoom num detalhe do equipamento, ele também consegue dar um zoom do detalhe do equipamento. Então, ele consegue fazer tudo aquilo que ele conseguia fazer presencial, ele conseguiu fazer de forma virtual, inclusive com o chat, onde ele pode interagir aqui, e tudo isso e toda essa interação que acontece no momento da inspeção, na inspeção virtual, no caso, ele consegue depois também resgatar. E, no final disso tudo, é gerado um relatório. Como é feito o relatório presencial, é gerado um relatório virtual, né? A WEG fez isso, então, de forma muito rápida, ela teve que reagir isso de forma muito rápida. Vou mostrar para vocês a tecnologia que nós utilizamos para fazer isso, vou mostrar um pouco dessa tecnologia. Então, isso foi um desenvolvimento muito rápido, foi o que a gente chama de time to market, né? Quer dizer, a gente conseguiu colocar a solução, identificamos o problema, utilizamos a tecnologia e resolvemos o problema de forma muito rápida, né? O problema que era a impossibilidade de concluir fornecimentos por falta de inspeção, né? Então, a gente substituiu a inspeção presencial por inspeção virtual, né? Como eu já tinha comentado, eram mais de 300 inspeções por ano, mais de 800 inspetores visitando a WEG por ano, só aqui no Parque Fabril 2. E em 2020, logo no primeiro momento, nós já conseguimos ter 30% das inspeções serem virtuais, e hoje, e nesse ano de 2021, até o momento, mais de 90% das inspeções são inspeções virtuais, e a gente atende a clientes com inspeções virtuais em todo o mundo. Então, veja como que foi importante, né, a gente criar isso daí nesse momento de pandemia, né? A ferramenta que nós utilizamos para criar a WEG Virtual Inspection é a plataforma IoT WEG Knowledge, ok? Ela é uma plataforma, é uma plataforma de IoT, certo? Que pode ser aplicada para diversos tipos de segmento, e eu vou mostrar aqui rapidamente as características dela. Ela é uma plataforma low-code. O que é uma plataforma IoT low-code? É uma plataforma que você não precisa de ter um ambiente de programação, né? O code, conforme vocês podem ver aqui, ó, é aquela tela onde exige o programador para fazer toda a programação do script de programação, né? E o low-code é um ambiente mais clean, um ambiente mais amigável, onde não necessariamente você precisa de ter um programador avançado para trabalhar. Você pode ter um profissional com nível de conhecimento um pouco mais básico, e ele pode rapidamente criar lógicas de negócio, criar aplicações utilizando o workflow visual, certo? Isso é uma das características da plataforma IoT WEG Knowledge, tá? E o benefício, qual é o benefício? O benefício é que você consegue desenvolver aplicações, desenvolver as soluções muito rapidamente, sem necessidade de contratar uma equipe muito grande de programadores, por exemplo, né? Ela é uma interface de arrasta e cola, né? Ela é uma interface onde você consegue você já tem
ferramentas, né? Você tem gauges, né? Você tem gadgets, né? Fácil que você arrasta e cola. O que são esses gadgets? São já pequenas rotinas de programação prontas que você não precisa de criar. Você já utiliza essa rotina já para criar a tua aplicação. Ela já está pronta, ela já está desenvolvida, né? Ele é um ambiente responsivo também, tá? Porque você não precisa desenvolver um aplicativo para você ver num celular ou num tablet, né? Então, ela por ser responsivo, você consegue visualizar com o tablet, com a internet, sem necessidade de desenvolver um outro app, né? Sem contar que você também tem todos os protocolos de segurança, né? E você pode acessar com o Firefox ou Google Chrome, tá? Nós temos também a função de Edge Computing, né? Muito comum nas aplicações IoT, pode acontecer uma perda de conexão. Muito comum, isso pode acontecer. Não necessariamente a conexão vai estar sempre ativa em todo momento, né, da aplicação. Então, com a função de Edge, né, que depende também de um Edge Device, né, mas a plataforma também tem que ter a capacidade de fazer o deploy, fazer aquela lógica que você desenvolveu na plataforma que está rodando na cloud, ela também pode rodar no dispositivo, no hardware, né, que está lá em campo, né? Então, isso também é muito importante para a gente conseguir ter a aplicação IoT funcionando adequadamente, né? Da mesma forma, a plataforma IoT também ela está preparada para fazer integração com sistemas de inteligência artificial, inclusive. Então, o senhor Ricardo comentou ali, né, de 9 pilares ali. Então, a plataforma IoT ela está preparada para oferecer também a inteligência artificial, que é um desses pilares aí que o senhor Ricardo comentou, né? E é uma forma muito prática de você consumir, né, aplicativos de inteligência artificial. Então, você vai monitorar os dispositivos de campo, quer seja numa indústria, quer seja no agronegócio, né, quer seja lá na plantação. Você, com essa plataforma, você é capaz de capturar essas informações e consumir algoritmos de inteligência artificial para te gerar insights, né? E você pode tomar uma decisão. Vamos deixar a plataforma tomar uma decisão autônoma, por exemplo, aumentar a vazão de água no sistema de irrigação, ou a plataforma vai dar um alerta que é necessário aumentar o volume de água, por exemplo, no sistema de irrigação, e aí sim vai um ser humano tomar essa decisão. Então, a plataforma ela é bem flexível nesse sentido também, de você, além de consumir os algoritmos de IA, você também pode tomar decisões com a própria plataforma, tá? E o armazenamento de dados, ou seja, você pode ter todo um histórico de dados, né, que te possibilita você fazer, como diria, você fazer correlações, né? Você pode correlacionar dados de diferentes sistemas, né, de diferentes dispositivos, e você pode correlacionar isso para gerar insights. Então, é o que a Acatec fala de a transparência, né? Então, se você tem a visibilidade, que é você ter os sensores, você sensorizar os equipamentos e ter as informações, e você ter a capacidade de correlacionar esses dados gerados pelos dispositivos, então você começa a entender o que está acontecendo, que é o que a Acatec chama de transparência, né? Ok? Aí para mim, dar mais um exemplo prático de digitalização de processos e atividades, e aí agora eu trouxe um exemplo muito típico da WEG, né? A inspeção dos produtos. Com essa mesma plataforma, com essa mesma tecnologia, né? A gente também consegue fazer a digitalização de aviários de costura comercial, né? E o que é isso, né? Então, qual que é o problema que o nosso cliente, o proprietário do aviário tinha? Ele tinha uma falta total de controle no uso de recursos, água, ração, energia, né? Ele não tinha indicadores, né, de produtividade, né? Ele, então, tinha perda de produção e até mortalidade por falta de monitoramento desses recursos, né? E quais eram os inputs que ele tinha? Eram os insumos que ele consome para a produção de ovos. Água,
alimentação, né? Energia, temperatura, umidade, o comportamento das aves, né? A luminosidade, o ruído, né? Tudo isso eram dados que ele já tinha disponível no sistema de automação dele, mas ele não utilizava de forma efetiva esses dados, certo? E qual que era o output? Ovos, né? Tinha que produzir ovos. Bom, pois bem, a gente então trabalhou com o cliente numa arquitetura dessa que vocês podem observar aí, onde a gente utilizou então, a gente tentou ser o menos invasivo possível no sistema de automação já existente. A gente poderia coletar informações de lá também, mas a gente tentou ser o menos invasivo possível, afinal de contas era uma POC, né? E tem a vantagem também de você poder implementar isso sem necessidade de interferência no sistema que já está operando, né? Então a gente sensorizou, adicionou sensores aos já existentes e também fez uma automação na contagem de ovos aqui também através de câmera, né? Que também a WEG disponibiliza, né? E aí o cliente lá, ele implantou isso em uma das, ele tinha lá 1, 2, 3, 6 instalações aviárias, né? Ele implantou numa dessas 6 aqui essa prova de conceito, agora ele está estendendo isso nas demais, e aí ele começou a ter um controle maior de todos os insumos, né? E como aí os engenheiros agrônomos que estão no meu painel aí conhecem muito melhor do que eu, né? As aves ela tem uma curva de crescimento, de produtividade, né? Que vai de acordo com o consumo de água, o consumo de ração, a temperatura, a idade que a ave se encontra, né? Então, com essas informações que ele passou a coletar de campo, né? Ele conseguiu, então, eu não vou me estender mais, tá? Mas ele conseguiu, então, também com essa informação de engenharia, eu vou chamar assim, né? Ele conseguiu cruzar essas informações e conseguiu, então, tomar ações para melhorar a produtividade, para corrigir o rumo da produtividade e até evitar, com alarmes, né? Evitar a mortalidade de aves, etc. Né? Então, isso é um exemplo, é outro exemplo aí, né? E o que tem a ver depois com pandemia, a gente pode discutir, a gente pode falar, a gente tem alguns insights aí sobre isso também. Um outro exemplo que eu queria dar é o software para monitoramento de condição de equipamentos, que também tem tudo a ver com pandemia, porque você imagina o seguinte, imagina você ter um equipamento em campo que você periodicamente tem que fazer medições. Então, você tem que deslocar uma equipe, né? E aí você vai deslocar mais de uma pessoa, né? Eles têm que se deslocar para a fábrica, fazer as medições, retornar para o escritório, fazer reuniões e definir os planos de manutenção. Então, se você tiver uma ferramenta que possibilita você diminuir, não vou dizer evitar, né? Eliminar, mas ao menos você reduzir a intervenção das equipes com os ativos, que não só em função de pandemia, mas você também tem a questão de segurança operacional, né? Imagina você ter a pessoa exposta, às vezes, num ambiente insalubre, você ter a pessoa exposta num ambiente mais perigoso, né? Então, você consegue, com essa ferramenta aqui, que eu até vou mostrar um vídeo para vocês, os clientes da WEG, do WEG Motion Fleet Management, eles podem ter acesso à condição operacional do ativo, de forma autônoma e de forma online, sem necessidade de você estar próximo do ativo. Posso mostrar um vídeo aqui, senhor Heraldo? Senhor Hernaldo, pode ser? Pode ficar à vontade. Vou mostrar o vídeo aqui.
Bom, senhor Hernando, era isso a minha participação. Só para encerrar, então, eu consegui, então, acho que passar aí 3 exemplos, né, de aplicações IoT, né, utilizadas, que podem ser utilizadas na indústria, no agronegócio de uma maneira geral, utilizando a plataforma IoT Vegnology. Eu acho que era isso que eu tinha. Que nada, você tem mais, Marcelo. Muito obrigado. Você foi, foi, foi enriquecedor a sua palestra, certo? Deixa eu só agora parar de compartilhar aqui. Vou ver se eu consigo parar aqui de compartilhar. Você vai lá novamente, não tem a compartilhar a tela, acho que apertando lá e É aqui aí em vai cima. aparecer. Perfeito. Pronto. Já encontrei. Eu sou o Ricardo, a gente se embanana às vezes ali com a tecnologia, né? É uma das minhas O Ricardo atividades. está no mudo. Eu estava comentando que tem muitos botões e muitas telas, né? É verdade. O problema também Aí, de coordenação que a gente tem. Aí um exemplo do que a gente precisa agora para se preparar para esse mundo que vem aí, né? É, verdade. Uma das minhas atividades é lecionar. Aí tive que de uma hora para outra começar a mexer nesses botãozinhos aí, porque os mais jovens do que eu já manuseiam isso aí de olho fechado. E pandemia para eles foi uma realização, a gente ter que entrar no mundo deles. De repente a gente se programava para uma reunião ao dia. Aí quando a gente vai ver, a gente está participando de 3 ou 4. Antigamente, 1 hora da tarde você estava almoçando. De repente você almoça e quando vai ver, 1 hora já está iniciando uma nova reunião e não sabe que hora termina. Aí, porque você antes chega. Todo mundo diz isso. A gente tinha um deslocamento, não temos mais. Aí, por conta do deslocamento, estamos utilizando mais o tempo. Para que utilizando mais o tempo? Para otimizar, né? Aí vem o Kleber começa muito bem com aquela indagação. Nós vamos melhorar, mas temos que pensar também na questão do acesso daquelas pessoas, a inserção no mercado de trabalho daquelas pessoas que têm uma dificuldade. Nós tivemos que de uma hora para outra mudar. Nós não sabíamos, tivemos que entrar. E então quem tem uma boa visão consegue, mas quem não tem uma boa visão tem que ter alguém preparando para aqueles que não têm uma boa visão, para poder manusear esses equipamentos, certo? Então, aí chega lá, o senhor Ricardo começa a falar sobre a indústria 4.0. Vou lhe dizer com toda sinceridade, senhor Ricardo, quando eu comecei a ouvir falar esse 4.0, eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia o que era indústria 4.0, porque em 2013 começou a falar tudinho, e às vezes a gente tem até vergonha de dizer 4.0. Mas quando a gente vai procurar uma forma simples, o senhor chegou aqui e começou a dizer. A Alemanha chegou e disse, temos que nos preparar, vamos, aspas, ficar velhos. E tem gente aí se preparando, vamos se preparar. O que é que a gente vai fazer? Inventar um nome, Indústria 4.0, certo? Então, e temos que investir na agricultura, porque é a necessidade de que cada dia que passa cresce a população, tem mais pessoas para alimentar, tem mais gente para a gente dar comida, então a quantidade de solo que a gente pode usar sem agredir e deixar para o futuro é a mesma. Então a gente tem que se preparar, certo? E quando a gente vem naquele exemplo, com a chegada da indústria 4.0, aí eu ouvi o Marcelo falar assim, frigorífico. Frigorífico hoje é uma coisa completamente diferente de quando eu era criança. Frigorífico, a gente ia lá, chegava lá e via qualquer boi, qualquer vaca, qualquer animal chega lá, você lá matava, cortava e não falava de inspeção sanitária, não falava de nada. Hoje não. Você regula a quantidade de alimentação e que alimentação o animal vai receber. Hoje você tem condições de verificar tudo, deixar como se fosse assim. A gente vai ter um personal styling para cada animal que a gente vai abater, certo? Então, quando vem aquele exemplo, aí me vem na cabeça a geladeira do futuro. Ela vai estar dando, se não já tiver, dando a lista de
o que é que a gente vai precisar comprar no supermercado. Então, aí eu venho com uma pergunta aqui que eu vou deixar em aberto, se vocês puderem, assim, começar o debate com ela, eu até agradeço. No Brasil, porque isso é uma realidade que vai ter que ter. No Brasil, o que já temos de efetivo e como estamos nesse processo? Porque a gente fala tudinho, às vezes a gente tem assim, a realidade da educação, tem a realidade do serviço público e a realidade do serviço privado. Mas eu falo assim no Brasil em todo. E a gente fala agora, eu fiquei fantástico quando eu vi a VEG vai ao mundo a partir do Brasil e faz essas manutenções, ganhou muito tempo, ganhou muita produtividade, essas coisas tudo. Mas aqui para dentro do nosso mercado, como é que a gente está? Como é que é essa visão? A gente está indo em passos normais ou a gente está muito atrasado? Esses 2 anos foram perdidos ou foram 2 anos que a gente levou, aspas, uma paulada na cabeça e reorientou o rumo? Agradeço e estou aqui ouvindo. Provoquei vocês agora, não foi? Bom, Não a sei, bola... não sei quem quer começar, mas eu posso dizer o seguinte, tá? Da parte da VEG aqui, a gente tem trabalhado bastante forte. A gente começou a trabalhar com iniciativas de indústria 4.0 já há muitos anos, né? A VEG já vem há muitos anos trabalhando dentro de casa, utilizando muito daqueles 9 pilares lá que o senhor Ricardo mostrou, inclusive, né? E a gente tomou uma decisão há 3 anos, aí, pouco menos de 3 anos, a gente tomou uma decisão, então, de ter um portfólio de soluções para o mercado nacional, né? E a gente focalizou o mercado brasileiro. E esse portfólio de soluções, ele é uma realidade hoje, tá? E a gente tem hoje um portfólio que atende à realidade do mercado nacional, tá? Então, aquilo que a gente sabe que existe lá fora, hoje a VEG oferece para o brasileiro, para a indústria brasileira, para o agronegócio brasileiro, de forma competitiva, de forma adequada ao mercado brasileiro, tá? Então, eu não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que sim, acho que a indústria brasileira e o agronegócio brasileiro, eles têm sim à disposição soluções modernas, soluções. Eu acho que o negócio brasileiro, agronegócio brasileiro, inclusive, esse exemplo que eu dei do aviário de postura comercial é um caso de sucesso que eu acredito que vai ser, inclusive, levado para fora também do Brasil, por fabricantes de equipamentos que são estrangeiros e estão no Brasil, mas que ainda talvez não tenham um sistema desse tipo, né? Então, eu acho que é o agronegócio brasileiro, mais uma vez, dando exemplo, né? E a gente tem, como eu falei, então, não só no agronegócio, a gente tem sim utilizado muitas dessas tecnologias de condition monitoring, né, que é o monitoramento de condição de equipamentos, e até o Sr. Kleber deu esse exemplo ali, ele comentou ali na fala dele sobre máquinas, né, a utilização de máquinas. Então, a gente tem sim, eu acho que bastante, claro que não está pronto, tem muita coisa para ser feita ainda, também é verdade, né? Mas eu acho que a gente tem que saber valorizar também o que a gente faz aqui e reconhecer o que a gente faz de bom, e eu acho que a gente tem feito muita coisa. Temos ainda o que fazer? Temos, claro, mas já temos feito bastante também, quero crer. Excelente, Marcelo. Eu concordo plenamente com o Marcelo. A indústria, a VEG, eu acho que tem mostrado o exemplo, né, de como reagir a provocações, vamos chamar assim, e manter, né, nível tecnológico em nível bastante elevado, né? A nossa agricultura continua bastante pujante, né? Exportação sempre puxando de uma forma positiva, ajudando na balança comercial, ajudando o Brasil a crescer, né? E o agronegócio é impressionante, ele é resiliente e continua crescendo. Nessa época de pandemia, houve, obviamente, todo um procedimento, né,
enfim, evitar e contribuir para que segure um pouco essa expansão da pandemia, e, enfim. Mas, apesar de toda essa dificuldade, né, a agricultura, campo, né, conseguiu manter a sua produção, né, e ele vai continuar produzindo, né, e o apoio como o Kleber colocou, a agricultura de precisão, outras tecnologias vão apoiar, né, e essa agricultura merece o apoio da engenharia, né? Engenharia elétrica, mecânica, agronomia, agrícola, né? Enfim, é onde a gente consegue ter o diferencial. Por quê? Né? Porque a gente avança onde já está avançado, ou seja, nós estamos no front, né? E não estamos mais vendo aonde a gente copiar a tecnologia ou importar a tecnologia. A nossa saída agora é inovação, construir algo novo, construir nossa proposta. Quando eu mostrei a indústria 4.0, a gente não consegue copiar a indústria 4.0 para a agricultura. A finalidade é diferente, o propósito é diferente, né? Uma coisa é você montar, né, um equipamento, outra coisa é você deixar a genética montar a produção. E a realidade é muito diferente. O conhecimento agronômico, principalmente nos trópicos, é completamente diferente, né? O ecossistema biológico é diferente, e nós estamos aprendendo a tomar partido desse e transformar, né, essas dificuldades em oportunidades para que essa agricultura cresça. E aí nós precisamos de muitos cérebros, né? E o alicerce nesse processo é o cérebro, é a ciência, é o conhecimento e a evolução, né? Então, quando fala de alicerce aí da WEG, com certeza são os crânios, os gênios da WEG ajudando na construção desse processo, e não só a WEG, como as outras indústrias e sistema produtivo, né? E aí nós estamos indo para um avanço de uma nova agricultura, não menos por esforços físicos, mas por muito conhecimento e muita tecnologia. É o que o Kleber colocou muito bem. Existem ainda, né, polos que precisam, né, de evoluir. Comentou aí do corte de cana, né, mas a gente realmente não precisamos mais desse tipo de emprego para sustentar o nosso país. Nós precisamos que essas pessoas atuem num front mais avançado, né, e mais digno, e tenham uma vida muito mais saudável e pujante, né? E daí, corte de cana, infelizmente, é uma geração que nós estamos torcendo para que seja uma etapa que nós vamos vencer, e nós vamos ir para uma nova etapa de uma agricultura muito mais baseada em dados, baseada em ciência, baseada na engenharia. Essa é a opinião também. Enfim, a bola foi levantada, vamos manter essa bola levantada aí para o Kleber. Kleber, eu acho que seu microfone está fechado. Obrigado. Na verdade, a gente sai daqui nas nuvens, né? Porque, Fernando, ouvindo os grandes especialistas aí, eu acho que a gente fica empolgado. Ricardo, eu achei muito bacana quando você falou desse nexus que existe entre a conexão biológica e a conexão de internet. A agricultura tropical brasileira é uma agricultura que tem uma interface com a biocinose, com o bioma, com os ecossistemas muito forte. E aí nós temos muito ainda que descobrir. O que o Brasil economizou de adubação nitrogenada com a fixação biológica do nitrogênio, e agora tem a fixação do fósforo, né, e outros elementos, trabalhando os micro-organismos que já existem aqui
Então, eu achei muito bacana isso. Para mim, isso aí foi fantástico. E a agricultura brasileira é uma agricultura que tem muito que caminhar na questão de uma agricultura biológica, nesse sentido. Isso, aliado às tecnologias, né, de automação e etc., eu diria que acho que ninguém segura esse país, assim, em termos de avançar nos processos, né? E buscando também a sustentabilidade das coisas, né? Sustentabilidade ambiental, produtividade, sustentabilidade ambiental, produtividade com também sustentabilidade social. Eu acho que não se admite subempregos nesse país. As pessoas têm que ter renda, têm que ter mais renda e trabalho digno, né? Isso é importante. E aí a nossa capacidade de inovação da engenharia brasileira. Eu acho que isso é interessante, né? O Marcelo puxou muito também essa questão. Tem um conhecimento aqui próprio também, onde tem uma capacidade de inovação e trabalhar os sistemas apropriados às nossas condições. Você trabalhar a produção animal em um país tropical e subtropical, no caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Você tem que pensar também no bem-estar animal, né? Eu tenho certeza que tudo isso pesou no sistema que a VEG está implantando. Já implantou, né? E trouxe para nós essa maravilha de apresentação da tecnologia. E aí eu queria só aproveitar e comentar que este ano vamos fazer o Congresso Brasileiro de Agronomia em Florianópolis. É o 32º, os congressos de agronomia começaram na década de 30, e esse congresso tem alguns diferenciais. Um deles é justamente trabalhar essa questão do uso da internet, as diversas variantes da agricultura, né? E vai ser 19 a 22 de outubro, e até depois, se o Dr. Ricardo e o Marcelo puderem colocar aqui os contatos, aqui no chat, eu aproveito, né, Hernando? Fernando, você já foi convidado. Aliás, eu pedi para mandar um convite oficial para você como conselheiro. Mas eu gostaria de ter o contato do Marcelo e do Ricardo aqui no chat, porque eu quero levar para a organização do Congresso tudo isso que eu estou vendo aqui, que é maravilhoso. E tem gente que está assistindo aqui também, que já mandou o feedback no WhatsApp. Eu já agradeço o convite. Eu já tinha ciência, mas você sabe que a agenda de conselheiro quem manda é a secretária, né? A Eliane é que vai dizer se eu tenho agenda ou não para poder ir, mas eu vou fazer de tudo para estar presente, viu, amigo? Pode continuar aí. Não, já, na minha parte, eu ia comentar mais essa contribuição do Ricardo e do Marcelo, a inovação, a questão do biológica e de conexão. Eu acho que e a nossa capacidade de inovação, né, gente? A nossa capacidade de inovação. O Brasil não tem mais que ficar copiando nada. Pelo contrário, ele tem uma capacidade. Acho que a engenharia brasileira tem um conhecimento, né? E a qualidade da engenharia brasileira é outra, né? Em relação a muito tempo atrás. Hoje nós temos uma capacidade própria também. Kleber, eu deixei aí o meu celular, deixei também aí o e-mail também, fiquem à vontade aí, tá? Deixei aí no chat. Até para completar aí, né? O Kleber comenta da engenhosidade aí, da indústria nacional, do agronegócio, né? A gente sempre admira muito a Embrapa, né? A Embrapa para nós, assim, pelo menos e para mim, eu sempre respeito muito, vejo muito, eu vejo que o quanto que o Brasil evoluiu e a Embrapa com certeza tem uma participação grande nessa evolução do agro brasileiro, né? Mas eu acho que... E aí o Hernando fez um comentário que o frigorífico não é mais aquele frigorífico. De fato, o frigorífico ele está automatizado, né? Então, eu achei legal o tema, falar de automação e IoT, né, como alicerce para o trabalho durante a pandemia. E exatamente reforçando o que eu já tinha comentado, né, é que o IoT te permite você trabalhar no dia a dia para aumentar a produtividade, né? Então, vamos aumentar a produtividade com a genética, claro, vamos utilizar a inteligência artificial, não é, para a gente identificar lá o melhor componente, né, de solo, né, para cada cultura, enfim. Mas vamos utilizar também, olha, vamos ver como é que a gente consegue produzir mais
consumindo menos água, né? Como é que a gente consegue produzir mais consumindo menos energia. E a gente só consegue isso exatamente com isso que foi colocado aí no tema, automação e aí o IoT, né? A sensorização, né? Para a gente poder fazer, como a Catec fala, você fazer a transparência, você ter a capacidade preditiva, que também é outro item que a Catec preconiza como digitalização, né? E você conseguir chegar nessa fase de flexibilidade e adaptabilidade dos sistemas, que é até, quem sabe, os sistemas tomando decisão autônoma, né? Então, é só para reforçar aí o que o Kleber colocou aí do conhecimento, né? A gente, o Brasil, ele tem tecnologia, né? Tem conhecimento, né? Nós temos que, sobretudo, valorizar isso tudo que a gente já faz no Brasil, né? E acreditar nisso, né? E acreditar e trabalhar, né? E trabalhar, né? Eu acho que é por aí. Eu moro, esqueci de me apresentar, sou engenheiro mecânico, moro em Pernambuco. Eu moro no interior do Pernambuco, na realidade no sertão, na cidade de Salgueiro. Lá onde eu moro, quando o Marcelo falou agora de água, água é tesouro para a gente, é tesouro. E principalmente a agricultura lá, a gente, alguns pontos tem como extrair água do subsolo, mas outros não. Então o que é que acontece? Lá a gente chega em alguns momentos a utilizar até a umidade, a pouca umidade que existe lá, aproveitar dos condicionadores de ar. E eu utilizo na minha casa. Eu tenho uns pezinhos de mamão que eu agoo com a água que vem do condicionador de ar. Então, você vê a satisfação, que é isso que a gente está falando. Pequenas coisas, a gente evoluir, crescer. Aí, quando a gente vem com a questão, vamos ver essa realidade do corte de cana desaparecer. A questão dos polos, que os polos têm que evoluir. Eu vejo uma coisa que, quando chegou lá na minha região, que a gente começou a observar, eu vi pessoas comentando. E agora, quando eu vi o vídeo, me veio automaticamente na cabeça. Eu agora percebi que os ovos vem impressa a data de validade. Aquilo é verdade mesmo. O pessoal pensa que é chegar com um carimbo e carimbar. Não, aquilo ali é muita tecnologia embarcada ali naquele ovo. Então ali tem condições de ver como a gente está evoluindo e produzindo mais e aumentando a produtividade e melhorando já lá no futuro. Não é isso aí mesmo, Ricardo? Tá desativado o seu som. A agroindústria também ele evoluiu de uma forma impressionante e tem evoluído, né? O processo de cada vez mais essa integração, né, das cadeias. Quando a gente falou da integração horizontal e vertical, né? Uma coisa é você integrar verticalmente, quer dizer, você tem desde o chão de fábrica até a alta gerência, você está conectado. Outra coisa é você ter uma conexão, né, entre as cadeias e entre os colaboradores, né? Fornecedores de insumo, cadeias até, né, de uma certa forma concorrentes, né? Você tem uma conexão e no caso da Alemanha, né, é o país a atender, né, a demanda. É uma integração muito interessante. No caso do Brasil, né, ele ter essa integração, né, na realidade é um sonho ainda, mas essas indústrias eu acho que estão entrando de uma forma bastante madura, né, e que cada vez mais, né, mais do que ter com clareza onde você pode colaborar e onde a gente pode construir junto uma agricultura moderna. Essa consciência eu acho que está bastante tornando madura, né, dentro da nossa realidade. E quando a gente fala então de integração de todos esses conhecimentos da tecnologia
na área agroindustrial, né, a demanda, né, também da nova geração, né, a demanda do consumo, né, é o que tem puxado também a agenda de uma agricultura mais sustentável, né? Essas novas gerações estão vindo com novas demandas, né? Principalmente imaginando do que será o mundo daqui a quando eles alcançarem a nossa idade, né? E a preocupação é muito forte, né? Então, a nossa geração deve responder também da maneira possível, construir essa nova agricultura e esse ambiente para essa geração, né? Depois que a gente for, mas essa nova geração que vai ocupar e a gente construir esse mundo para eles também. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente ter não só, né, automação, IoT, mas ter esse propósito de construir um mundo melhor, né? Então, construir automação para você ter, né, o ovo com prazo de validade, né? Nós vamos ter muito mais que ovo com prazo de validade. Nós vamos ter produtos realmente sustentáveis, né? Garantindo que aquilo foi produzido de uma forma sustentável e aquele produto ajudou a construir um mundo melhor, né? Então, essa geração está pedindo isso e eu acho que nós temos que plantar essa semente também, né? Então, é um conjunto, é o alicerce, quando a gente fala, né? É esse conhecimento, esse esforço da nossa geração e para a geração futura, né? Eu acho que faz parte dessa digital, ele vai ajudar nessa construção, e é o que nós acreditamos e é o que nós estamos indo nessa direção para que a gente possa ter um propósito, né, em toda a automação, em todo o IoT, em todo o sistema de integração, né? Eu acho que é nessa linha, viu, Nando? Tá certo, muito obrigado. Bom, meus amigos, eu estava olhando aqui, o pessoal não interviu muito aqui, não fizeram pergunta, mas eu queria fazer um pedido, se possível, as apresentações, se a gente poderia ter acesso a elas depois, certo? Aí o pessoal entra em contato com vocês dizem onde é que estão disponíveis. Eu vou passar assim uma nova rodada assim, em 3 minutos, para cada um falar aí à vontade, agradecer, falar sobre a importância do nosso encontro. Eu mesmo, eu fiquei maravilhado e fiquei muito feliz por ter sido o escolhido para vir a esta sala nesse momento. E me encontrei aqui, certo? Me encontrei e vi que saio daqui satisfeito e vou falar muito sobre o que nós discutimos aqui, sobre o que falamos aqui. Vou replicar muito esse nosso momento e eu tenho certeza que tanto a minha fala como a fala do Kleber, do Marcelo e do Ricardo, elas vão ser ecoadas por muitos locais aqui do nosso Brasil. Tá certo? Eu passo a palavra aí ao Kleber para fazer umas considerações finais aí e em seguida eu passo para os demais. Fernando, na verdade, eu ia ajudar numa pequena provocação antes da consideração final, mas de repente é interessante. Eu acho que... Então pode ficar à vontade, pode ficar à Não, vontade, mas pode ficar. é bem simples. Eu acho assim, nós temos que aproveitar realmente a oportunidade daqui o Ricardo, o Marcelo. Eu acho que uma discussão interessante que é o seguinte: tivemos a Revolução Industrial, né? A segunda revolução no século XIX, com toda aquela questão da introdução da máquina a vapor, etc., né? Com todos os impactos. Aquilo foi uma grande ruptura. E agora temos também essa outra revolução industrial, né? A indústria 4.0, está ok? Na verdade, Ricardo, não sei se a gente pode, daqui a pouco vamos chamar ainda de indústria 6.0, não sei onde é que isso vai parar, né? Mas enfim, nós estamos num outro processo de revolução industrial, e quando eu falo industrial, os impactos em todos os setores, né? Serviços, agricultura, etc. E aí eu até fiz esse comentário, existem essa dualidade, essa grande revolução tecnológica, gente,
vai gerar desemprego ou vai gerar novas oportunidades? Eu acho que atividades, como eu falei, de subemprego, elas têm que acabar até por uma questão de humanidade. Mas também precisamos ver que muita gente vai ficar assim ao léu, vai precisar ter um processo de inserção também social, de apoio, né? Mas quais seriam, primeiro, vai gerar emprego ou desemprego? Se for gerar emprego, quais as novas oportunidades? É isso aí, Hernando, que eu queria provocar aqui. O Ricardo quer falar, Marcelo, pode ficar à vontade. Eu acho que a gente aqui na VEG tem uma prática que a gente forma a nossa mão de obra, né? Então, desde 1970 lá, a VEG tem o Centro VEG, né? Que é o Centro de Formação VEG. Você imagina a VEG em 1961, né? Quando ela nasceu em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Imagina que não tinha mão de obra, né? Então, ela teve que ter a sua escola. E a gente está formando agora a gente formou já a primeira turma, vamos formar agora, no início do ano que vem, a segunda turma de programadores, né? Porque a gente tem agora produtos, né? Softwares, né? Para vender, para atender os nossos clientes. Mas eu acho que, sem dúvida, viu, Kleber, eu acho que a educação, eu acho que é um dos itens que a gente, realmente, aqui no Brasil, a gente tem que tomar bastante atenção, né? Infelizmente, enquanto o agronegócio e muitos outros segmentos evoluíram bastante, a gente aí nos últimos anos tivemos até uma involução em alguns indicadores de educação, né? Então, eu acho que a educação é a solução para isso aí, né? Claro, só que a gente está começando, tá tarde, né? Então, talvez vai ter que ter alguma coisa a mais, né, do que a escola tradicional, para poder fazer essa inserção de mão de obra aí, né, Kleber, que você comentou, né? E como eu comentei, né, a VEG, ela dá o contributo dela quando ela tem ali uma escola de formação de garotos aí de 15, 16 anos, entendeu? Que dá uma formação profissional, dá uma oportunidade para essa turma. Mas é por aí, educação, treinamento, formação, né, desse pessoal, né? Bom, eu vou ser obrigado a fazer coro com o Marcelo, né? Não tem como, né, você ter uma base tecnológica, um país crescer sem conhecimento. Não tem como, né? Ter esse conhecimento. Hoje, na agricultura, falava-se, no passado, há pessoas que diziam assim, olha, você vai para trabalhar na agricultura, ou, enfim, no campo, porque você não vai bem na escola, né? Hoje, o pessoal fala, você vai estar no campo, então você vai estudar. E hoje, operadores de máquinas agrícolas, né, são muito bem pagos, né? O campo ele tem absorvido mão de obra muito qualificada, e essa mão de obra que é necessária, né? Então, a ciência, o conhecimento, tecnologia, né? Para a gente encontrar competitividade, não tem como, né, você ter funcionários nas empresas altamente qualificados, né? Nível que a VEG tem, enfim, nível dessas grandes empresas, não tem como prescindir, né, de grandes cérebros e técnicos muito qualificados, né? Então, é fundamental a educação e fundamental investir pesadamente, né? Essa também é a minha sensação muito forte, viu, Marcelo? Não tem como a gente não sair de um mundo melhor sem uma educação, sem o conhecimento, sem a ciência, né? E a evolução dessa ciência de uma forma mais acelerada, né? A ciência não é estático, né?
ele é necessário a gente consumir a ciência e construir cada vez mais, né? E só assim você tem uma evolução, né? E investir nisso não tem, eu acho que não temos outra saída, né? Não temos outra saída. E a ciência que constrói e constrói a sustentabilidade, quer dizer, é com conhecimento que a gente mantém a sustentabilidade, né? Quando você não tem conhecimento, você destrói, e não tem ciência de que está destruindo. Isso é terrível, porque você pode estar dando tiro no seu pé sem estar sabendo, né? Então, o conhecimento é fundamental, né? Se a gente quer construir o futuro, e o futuro sustentável, e as crianças assistirem um mundo melhor, é necessário construir esse mundo melhor, né? Com muita ciência e consciência. E a educação, Marcelo, eu concordo plenamente com você, né? Que a gente está falando de futuro, de construção, alicerce. Alicerce é, na minha opinião, a educação, né? Bola muito bem levantada aí para o Kleber, né? Provocação, e eu acho que esse bate-papo aqui está alcançando um nível aí, graças a essas provocações desse grupo aqui, que está muito legal, viu, Fernando? Então, Tá, com certeza. Coordenação aí. Uma coisinha só para concluir. Com tanta tecnologia embarcada hoje em qualquer coisa que você vai fazer, por exemplo, até os motoristas de caminhões que não tiverem educação, não tiverem preparo, vão ficar sem poder rodar no futuro, sem poder ir para canto nenhum. Tem um fato curioso que aconteceu próximo à minha cidade, a cidade que eu moro. Um motorista de caminhão estacionou lá na vaga, lá num posto de combustível, e foi ao sanitário. Na hora que ele voltou, ele esqueceu de puxar um botão lá, tudinho. O caminhão desceu um pouquinho. Desceu e ficou numa posição que, quando ele voltou, ele não encontrou. Rapidamente ele ligou lá para o pessoal do rastreamento para saber onde era que estava o caminhão que tinha sido roubado. Aí a pessoa disse: não, o caminhão está próximo do senhor. Não, para o roubar, ele não está aqui. Está próximo, não sei o que lá. A briga é tão grande, quando ele andou mais um pouquinho, ele viu que o caminhão andou e encostou numa árvore que tinha próximo. Quer dizer, chegou a um nível que, se ele tivesse lembrado disso daí, ele não teria ligado desse jeito. Ele teria ligado dizendo assim: olha, verifique se aconteceu alguma coisa, tudo. E é isso mesmo, a gente tem que investir mesmo na educação, e essa educação, se for muito bem aproveitada, tudo isso que já existe hoje vai ser muito maior o crescimento, certo? Aqui, eu estou vendo aqui que a gente tem menos de 10 minutos, e tem só uma pergunta aqui para fazer, mas e tem várias outras aqui. Depois eu vou compilar elas, passar para vocês, se puderem responder depois, aí a gente agradece. Porque eu tenho que terminar a sala aqui, porque em seguida vai ter uma outra sala aqui mesmo, nesse local onde a gente está, que vai falar sobre Brasil, celeiro do mundo, inovação e tecnologia no agronegócio. E eu convido a todos que estão aqui, se quiserem, participar da próxima rodada de conhecimentos, da próxima rodada de informações aqui na Soea Connect. A todos o meu mais profundo agradecimento, e estamos encerrando por aqui as nossas atividades. E um abraço a você, Kleber, Marcelo e o Ricardo. Espero não ter decepcionado vocês aqui na condução. Muito obrigado, viu? Obrigado também a todos, hein? Abraço. Obrigado a todos. Boa satisfação.